Olá, meus queridos irmãos e meus amigos. Pela misericórdia de Deus, estamos mais uma vez juntos, vivos. É realmente pela misericórdia e pela graça de Deus, na sua infinita graça, é que Ele nos concedeu mais um dia. Deveríamos ser gratos a Deus por Ele nos permitir levantar todos os dias, poder andar, ouvir, ver, falar, sentir e lembrar. São bênçãos que recebemos de Deus, que muitas vezes nem percebemos e muitas vezes também pelas quais não agradecemos. Ele disse em João capítulo 15, Jesus Cristo disse que sem Ele não se pode fazer absolutamente nada. Todas as coisas foram feitas por Jesus e sem Ele nada do que foi feito se fez. Inclusive, o dia no qual estamos vivendo é uma dádiva da misericórdia de Deus para as nossas vidas. Nós estamos agradecidos por juntos podermos ouvir mais uma mensagem da sua palavra. Eu quero ler um texto, aquele texto que nós estamos baseando todas as nossas mensagens nesses últimos dias. É o texto base das mensagens, das lições que estamos recebendo. Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé é pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Portanto, eu quero mais uma vez estar orando para que Deus esteja nos usando como instrumento na pregação da sua palavra, esteja abrindo a tua mente para uma verdadeira compreensão daquilo que ele tem a dizer a você através da mensagem pregada neste momento. Nós estamos usando como exemplo de personagem Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Nós temos mostrado alguns exemplos, alguns personagens, começando por Abraão, e nós estamos usando agora a pessoa de Paulo como um exemplo de pessoa que creu no Senhor Jesus após ter ouvido a palavra de Deus. Vamos orar pedindo a Deus a orientação para uma compreensão da palavra dele? Oremos então. Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por estarmos juntos entre os nossos irmãos e amigos para mais uma mensagem da tua palavra. Abre, Senhor, as nossas mentes para que compreendamos aquilo que o Senhor quer falar conosco. Eu sei que estou falando a centenas de pessoas, a milhares de pessoas que eu não conheço, não sei o seu nome, não sei onde estão, como estão, mas o Senhor as conhece muito bem. O Senhor sabe o seu assentar e o seu levantar. O Senhor conhece os seus pensamentos e intenções dos seus corações. Portanto, quero que através da tua palavra, que é um instrumento sondador, esteja, Deus, sondando estas vidas, abençoando-as e trazendo a elas neste dia aquilo que precisam e, sobretudo, ó Deus, a compreensão da tua palavra, trazendo fé através da pregação da tua palavra e sendo ouvidas através deles. Eu oro agradecido no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, querido, trabalhando ainda nas nossas meditações sobre o testemunho do apóstolo Paulo, nós temos visto aqui o testemunho dele nas mensagens anteriores. Temos falado sobre a vida pregressa de Paulo, a vida anterior à vida cristã que ele recebeu em Cristo Jesus, ele mesmo se declarando um perseguidor da igreja de Jesus, da igreja do Senhor e do povo cristão naquela época. E nós temos falado também sobre aquele encontro inesquecível que houve entre Jesus e Paulo. E como Paulo foi transformado.
E nós temos mostrado e continuaremos mostrando que a partir daquele encontro que Paulo teve com Jesus, nunca mais Paulo foi o mesmo. Nunca mais, acredite. E nós temos muito ainda a falar sobre o testemunho deste homem, que foi transformado após ter tido um encontro com Jesus, ter ouvido a palavra de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e Paulo foi um dos privilegiados de poder ter tido aquele encontro pessoal, palpável, com o Senhor Jesus, ouvindo por Jesus a palavra de Deus. Por isso, ele escreveu: a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Isto ele dizia, na verdade, de uma experiência pessoal. E eu quero ler mais uma vez o que ele disse escrevendo a Timóteo, na segunda epístola de Timóteo, capítulo 1, versículo 11, se apresentando o seguinte: para o que foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Paulo disse, depois daquele encontro, o próprio Deus, na pessoa de Jesus, me constituiu pregador e apóstolo, representante legal do Senhor Jesus e doutor dos gentios. É muito interessante como Paulo se apresenta aqui. Na carta aos Romanos, escrita também por ele, no capítulo 1, versículo 1, Paulo se dirige aos irmãos de Roma nas seguintes palavras: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. É muito interessante como Paulo se apresenta agora, após aquele encontro que ele teve com Jesus, se autodeclarando apóstolo do Senhor Jesus, pregador do Evangelho, quando antes ele dizia que era um perseguidor ferrenho da igreja do Senhor Jesus, um inimigo número 1 do Evangelho. É muito interessante. Por isso, Paulo é o personagem de muita importância na Bíblia. Porém, não sendo ele não deve ser glorificado. A honra, a glória não deve ser dele. Lembre-se que Paulo sempre foi um instrumento no qual Deus trabalhou, Deus o chamou, preparou para a grande obra que ele realizou. Portanto, em Paulo não havia nenhum poder, nenhuma glória, porque todo poder e toda glória é do Deus que o chamou, do Deus que o preparou, que o constituiu como pregador do Evangelho, como ministro, como representante do Senhor Jesus Cristo. A vida de Paulo foi transformada de modo radical, isto é, de dentro para fora. O coração de Paulo foi transformado, foi atingido, foi alcançado pela palavra de Deus. Por isso ousamos dizer que ele nunca mais foi a mesma pessoa após ter tido aquele encontro com o Senhor Jesus. Nós lemos no livro de Atos sobre o encontro dele, e eu quero voltar a falar sobre algumas coisas que aconteceram naquele momento para darmos prosseguimento a esse testemunho da vida de Paulo. Na mensagem anterior, nós já falamos um pouco sobre o seu testemunho, a maneira como ele pregou, como ele dissertou sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a sua própria vida. Lá no livro de Atos, no capítulo 9, que foi exatamente o encontro dele com o Senhor Jesus, diz ali no versículo 4 que ele ouviu a palavra de Deus. No versículo 6, a parte A do verso, a Bíblia diz que ele se humilhou. Ele se humilhou quando ele ouviu Jesus, quando ele percebeu que Jesus estava ali. E interessante que naquele momento, quando Jesus fala com ele, Jesus disse algo importante: Paulo, duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. O que Jesus estava dizendo a Paulo era mais ou menos assim: é como que você fixar
uma, uma faca na parede e você começar a esmurrar contra a ponta dessa faca. É muito difícil. Então Jesus estava dizendo, Paulo, olha, tu escolheste uma tarefa muito difícil. Tu está esmurrando contra agrilhões. Tu estás indo contra Deus. Tu estás indo contra aquilo que você não pode vencer. Portanto, ele disse, duro, difícil demais é para você lutar contra mim. Então, naquele momento, ele se humilha, ele esvazia-se a si mesmo. E logo em seguida, no versículo 6 também, a parte B do verso, a Bíblia diz que ele foi enviado para Damasco. Enviado por Jesus, porque Jesus Cristo disse, levanta-te e vai à cidade de Damasco. E logo em seguida, também no versículo 18, a Bíblia diz que ele foi batizado. São fatos que compuseram ali a decisão, a conversão de Paulo, a mudança, certo? É o material da mudança de Paulo, da vida de Paulo. E logo em seguida, nos versículos 20 e 22 do capítulo 9, você vai ver ele pregando ao povo a palavra de Deus. Ele pregando aqueles para os quais ele perseguia. Ele agora passava pelas sinagogas, onde ele era muito conhecido, pregando o evangelho, e nós aprendemos aqui que ele confundia a mente do povo, porque o povo não entendia. Aquele que antes era um perseguidor, agora um pregador. Então, tudo isso que aconteceu na vida de Paulo foi uma transformação radical. A humilhação pela qual Paulo passou naquele momento, o ouvir a palavra de Deus como base, depois a humilhação, e sendo enviado para Damasco para pregar o evangelho, sendo batizado e sendo constituído agora como pregador, são alguns poucos exemplos de fatos reais, radicais, que aconteceram na vida de Paulo. Na verdade, querido, o evangelho foi escrito para isto. Jesus disse que ele escreveu ou deixou escrito algo, João testemunhou disto dizendo que tudo aquilo que Jesus fez e disse, se fosse escrito, o mundo inteiro não caberia os livros. Quer dizer, se o mundo inteiro pudesse ser transformado em prateleiras e todas as palavras de Jesus Cristo registradas em livros, ele disse os livros seriam tantos que o mundo inteiro, como depósito, não caberia os livros. Porém, ele disse, estas que estão escritas, essas palavras que foram escritas, é para que vocês possam crer, e crendo tenhais vida em nome do Senhor Jesus. Paulo, por sua vez, ele disse, tudo quanto dantes foi escrito para o nosso ensino. Portanto, vamos aprender através daquilo que está escrito, daquilo que está revelado pelo Espírito Santo a nós, a palavra de Deus inspirada. Paulo realmente nos oferece um grande material nesse sentido, e eu quero, na próxima mensagem, na próxima lição, trazer ao irmão e ao amigo mais um testemunho do apóstolo Paulo, e eu quero falar sobre aquilo que ele escreveu, sobre aquilo que ele falou, sobre aquilo que ele pregou, porque nós estamos vendo que ele pregou o evangelho. Logo em seguida, ele pregava o evangelho. Mas o que evangelho era este que Paulo pregava? Que palavras foram aquelas que Paulo pregou, cujas ficaram registradas na Bíblia Sagrada, fazendo parte do cânon bíblico? Nós veremos isso, se Deus permitir, na próxima lição. Continue orando por mim para que Deus me dê a capacidade espiritual de estar trazendo a palavra dele, e enquanto isso eu vou estar orando também por você, a fim de que Deus esteja te ajudando, abrindo a tua mente para compreender a palavra dele. Agora, querido, finalizando, você sabe qual é a prova mesmo que
que nós podemos dar quando nós compreendemos a palavra de Deus. É claro que o abrir a mente é um papel do Espírito Santo. O abrir o nosso coração é a nossa parte. Eis aí a grande prova. A grande prova que nós entendemos a palavra de Deus é quando o nosso coração é aberto. E lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20, ele diz: eu estou à porta e bato. Se vocês abrirem a porta do coração, eu entro. Portanto, abrir a mente é um papel do Espírito Santo. Abrir o coração é o nosso papel. Entrar na nossa vida é um papel inteiramente do Senhor Jesus Cristo. Então, se você é daqueles que dizem que entende a palavra, que entende tudo o que a Bíblia diz, entende tudo o que os crentes dizem, mas ainda não abriu o seu coração para Jesus, você continua como Paulo. Continua como Paulo, ignorantemente e na incredulidade. Ele disse isto, que fazia tudo aquilo por causa da ignorância e da incredulidade. Portanto, a grande prova que você entendeu a palavra de Deus é quando o seu coração for aberto, permitindo Jesus entrar e fazer a transformação através do Espírito Santo dele. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Até a próxima mensagem, se o Senhor assim nos permitir.